A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos, amados irmãos e amigos que sempre estão conosco aqui nesse Café com Palavra. E estou feliz e nesta oportunidade eu quero falar de algo muito especial, mas muito especial mesmo. Eu acredito que depois da criação do homem, o projeto de Deus que Ele tem com o homem, que é de relevante importância, é a família. A família, o casamento, o casal, o relacionamento. E nós vemos que durante essa pandemia, muitas famílias se desfizeram. É alarmante quando escutamos sobre o número de divórcios, como aumentou o número de separação e divórcio. Porque as pessoas passaram a ser mais próximas e talvez não estivessem preparadas para esse relacionamento mais próximo, as descobertas, a convivência, os temperamentos. A gente sempre fala sobre o que está escrito lá em Gênesis 2:24. Quando Deus diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Então, se tornar uma só carne é um processo. É um processo. E durante essa pandemia, esse processo de se tornar uma só carne foi muito doloroso para algumas pessoas. Porque se tornar uma só carne é conhecer a pessoa na sua mais profunda intimidade. Aí sim, tornando-se uma só carne. É quando há uma penetração na intimidade. A pessoa dá um mergulho na intimidade do outro. E os temperamentos começam a se bater. Aí é onde precisa ter o entendimento de uma só carne, ou seja, compreender. Um compreender o outro. E esse conflito de temperamentos levou muitas pessoas ou muitos casais à separação e ao processo de divórcio. Ou seja, os levou aquilo que Deus abomina. Porque o que vemos lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, lá no versículo 16, ele vai dizer que Deus, ele disse, eu abomino o divórcio. Ou seja, é uma abominação diante de Deus. Divórcio é uma abominação diante de Deus. Mas esse processo de pandemia, houve essa coisa tão maligna que muitos casais correr exatamente para isso, para o processo do divórcio. Ou seja, foram para onde Deus disse que não fosse. Por que, irmãos? Por que Deus abomina o divórcio? Porque o divórcio destrói o seu plano. O divórcio destrói aquilo que ele construiu, que ele formou, que ele fundou, que é a família. O divórcio destrói o projeto de Deus. E nós precisamos viver com responsabilidade esse projeto. Aconteça o que acontecer, nós precisamos estar dentro do projeto de Deus. Não procurando dissolver o projeto, mas procurando solução para solidificar, edificar, alicerçar, dar bases ao projeto de Deus que é a família. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo de número 3, versículo de número 18. Olha como é que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí ele diz, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ele diz mais, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ele diz mais ainda, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora, reparando bem, meus queridos irmãos, olhando os deveres da família, a responsabilidade de cada um dos membros da família para sustentar esse projeto de Deus. E quando isso é observado, a família, ela tem sustentação, ela tem segurança, ela tem alicerce quando nós olhamos para a palavra. Mas infelizmente, quando chegam os conflitos, as pessoas tendem não a olhar para a palavra, não buscar resposta na palavra, mas buscar resposta em advogados, buscar resposta em cartórios, buscar resposta em fóruns.
Porque o que elas querem é exatamente desfazer o projeto de Deus, é quebrar, destruir o projeto de Deus. A tua família, meu irmão, a tua família, minha irmã, é um projeto de Deus. É um projeto do Senhor. Divórcio não é projeto de Deus, é do diabo. Tanto é que Jesus ele deixou uma opção só com relação a divórcio, que era exatamente a traição, o adultério. Aí se ele diz, você está autorizado a um divórcio. Mas além disso não existe divórcio, ou autorização para divórcio. Aí o apóstolo Paulo ele vai ensinando como a família ser forte. Ele diz, esposa, seja submissa ao próprio marido como convém no Senhor. E essa submissão aqui, como eu já ensinei várias vezes, a submissão é a mulher estar debaixo da sua missão, é cumprir a sua missão como esposa, como companheira, como amiga, como confidente, como mãe, esposa, dona de casa. Então essa mulher, quando ela cumpre a sua missão, ela está dando sustentação à sua família. Quando ela cumpre a sua missão, ela está cuidando do projeto de Deus. Quando ela cumpre a sua missão, é como se ela estivesse lançando uma base no seu casamento, no seu relacionamento. E muitas vezes ela chega depois de destruir o casamento, de ser desobediente, de ser irreverente com o esposo, discordar do esposo assim, de uma forma que o envergonhe. Então, queridos, essa esposa está destruindo o casamento. É o que o sábio Salomão ele disse, lá no Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. De que maneira? Observando a sua responsabilidade dentro do casamento. Ele diz, mas a tola com a própria mão as destrói. Então você, minha irmã, cuidado. Você pode estar destruindo aquilo que Deus construiu. Você pode estar destruindo o projeto de Deus, no qual você está dentro. Aí para o marido, eles, vós marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ora, a recomendação, a ordem de Deus para nós homens é amar nossa esposa. E esse amor é um amor incondicional, incircunstancial. O amor é aquele amor que se dá independente de que ela faça ou não, de que ela cumpra a sua missão ou não. Pastor, mas ela não está cumprindo a sua missão. O problema vai ser dela, ela vai se ter com Deus. Agora, eu como homem preciso amá-la e não tratá-la com amargura. E não tratá-la de uma maneira que ela possa vir mais tarde me culpar. Ah, mas ele feriu a minha alma, ele feriu o meu coração. E como é que se trata uma mulher com amor? É respeitando, é se resguardando para ela, é dando a atenção que ela precisa, é dando carinho. A mulher não precisa estar pedindo para o homem que diga que a ama, de forma alguma. E tu não disse que me ama, não precisa disso. Você, homem, tem que dizer para sua esposa que ama. Isso faz parte do projeto de Deus, para a sustentação da família e do casamento. E os filhos, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A obediência dos filhos é projeto de Deus. A tua família pode ser uma família feliz e bem estruturada, se olhar, observar o que diz a palavra do Senhor. E aos pais, diz, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Ou seja, como é que você está tratando os seus filhos? Como você está tratando seus filhos? Ah, pastor, mas eu dou tudo o que eles querem. Não, não é isso. A palavra de Deus não está dizendo isso, dá tudo o que eles querem. Mas tratar os seus filhos sem desanimá-los é dar a atenção que ele precisa como pai. É dar o carinho que ele precisa como pai. É você ter atenção para o seu filho, dar ouvidos ao seu filho. É você poder conversar com o seu filho, você encaminhar o seu filho. Você afirmar o seu filho, assim como diz no Salmo 127, é você lançar os seus filhos, é como você colocar no arco e apontar um alvo e lançar o seu filho, dizer, filho, é ali que você tem que acertar. É isso que tem que ser feito. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão, entenda isso, filhos. Isso é família, isso é o projeto de Deus. E aí daquele que destruiu o projeto do Senhor, há tempo ainda. O arrependimento dentro do projeto de Deus, o pedido de perdão, a reconciliação, ela é forte e ela sustenta e firma o casamento. Pense nisso. Hoje é dia de perdão no teu casamento. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.